Quero cumprimentá-lo, presidente, cumprimentar a todos os deputados e a todos que acompanham esta sessão plenária. Presidente, meu pronunciamento no dia de hoje é com relação à saúde no extremo oeste catarinense. Uma situação muito grave. A saúde tem sido pauta de todas as regiões, mas hoje pela manhã, em São Miguel do Oeste, prefeitos, presidentes de Câmara de Vereadores se reuniram junto à Agência de Desenvolvimento Regional para tratar da efetivação do serviço de oncologia no Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste. De acordo com o secretário, em entrevista hoje na mídia regional, o custo giraria em torno de 800 mil a 1,2 milhões de reais para absorver todo o trabalho que a Fundação Santé faria em função do atendimento à oncologia. Esses recursos são necessários para confirmar o efetivo funcionamento e depois organizar como será prestado o serviço, inclusive para a contratação de equipe técnica para efetivar a estrutura necessária para a oncologia do hospital. Nós queremos aqui destacar que desde dezembro do ano passado, quando discutimos emendas nesta casa, as chamadas emendas impositivas, uma das nossas emendas, na ordem de R$200 mil, foi justamente para investimentos na ampliação e aquisição de equipamentos para este hospital regional, pois o extremo oeste catarinense fica numa das pontas do estado, extremamente distantes dos serviços de saúde. Hoje, pacientes e familiares de São Miguel do Oeste e de municípios próximos, como Paraíso, Dionísio Cerqueira, Itapiranga, precisam se deslocar até Chapecó e até mesmo para Cascavel, no Paraná, para receber um tratamento que poderia ser feito em São Miguel do Oeste. Lembrando que não é qualquer tratamento. Nós estamos falando de um dos tratamentos mais doloridos e difíceis, que é o tratamento de oncologia. Um tratamento que onera os municípios, prejudica as famílias e os pacientes que se desgastam já emocionalmente e fisicamente pela doença em si, mas também pelo deslocamento. Há 2 anos, muitos pacientes são encaminhados para Cascavel, porque o Hospital Regional de Chapecó não consegue atender a demanda de todo o oeste catarinense. Assim, é muito importante esse atendimento oncológico no extremo oeste catarinense. Na reunião de hoje de manhã, foi elaborada uma moção que deve ser levada ao governo do estado de Santa Catarina com o objetivo claro e específico de conseguir um aditivo no contrato com o Instituto Santé, que administra o Hospital Regional de São Miguel do Oeste. Essa moção, discutida com lideranças de toda esta grande região, é um inconformismo em relação à demora no início da prestação do serviço oncológico para atender essa grande região. De acordo com esse documento, hoje o hospital já conta com a estrutura e os equipamentos. Basta apenas regularizar o contrato e oferecer a garantia do repasse mensal de recursos para dar início ao tratamento. Ou seja, é apenas a manutenção, o custeio, para que a gente possa, então, efetivar um atendimento tão dolorido, tão difícil, mais próximo do cidadão. Essa situação é tão grave e merece a nossa atenção e o nosso apoio. E também escancara uma face cruel da grave crise da saúde em Santa Catarina. Nós abrimos os trabalhos deste ano legislativo falando justamente da falta de repasses para atingir o percentual de 13%
que nós, deputados estaduais, aprovamos para ser investido em saúde. Então, em relação a 2017, o governo deve 62 milhões para fechar esses 13% para a saúde. Mas tem um passivo, segundo o Tribunal de Contas do Estado, já se fala em dívida superior a R$ 1 bilhão com relação à Secretaria da Saúde, em diferentes contratos. Essa crise, ela atinge os catarinenses. De que forma? Na ausência de serviços nas regiões, na falta de profissionais, na precarização do atendimento e dos equipamentos nos nossos hospitais. Essa realidade está em todas as regiões do Estado. Nós falamos de Chapecó, que tem uma fila na rádio e na quimioterapia que não anda em função da falta de vagas para esta fila andar. Nós falamos do Extremo Oeste, que tem um hospital equipado. No entanto, o contrato de repasse mensal não dá conta. E também temos mais uma situação, que é, inclusive, a terra do governador, Lages. A situação também na saúde beira o caos. O município opera, o município de Lages, com apenas uma ambulância no serviço de emergência. No início deste ano, foi rompido o convênio e as mulheres de Lages e região estão sem conseguir realizar exames preventivos do SUS. A situação é tão grave que, desde ontem, mais de 100 médicos que atendem na emergência e na urgência do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages, suspenderam o atendimento. Os atendimentos não emergenciais e as chamadas cirurgias eletivas. Qual é o motivo? O de sempre: a falta de pagamento. Os médicos afirmam estar sem salários há 7 meses. A pediatria já é apontada como uma das especialidades com maior fila de espera em Lages. Pode chegar a 1 mês à espera para marcar uma consulta. Portanto, a gente traz aqui a situação da saúde no estado de Santa Catarina, apontando a gravidade. Temos em mãos já a cópia da moção de urgência para efetivar a oncologia no Hospital de São Miguel do Oeste. E eu quero dizer que quem já teve alguém da família com câncer, como eu já tive também, a gente sabe a dor, o sofrimento que é cada dia ver uma pessoa que amamos e nós estamos perdendo. Agora imaginem, quem está me ouvindo aqui pela TVAL, imaginem colocar dentro de um carro, andar 200, 300 quilômetros, correndo o risco das rodovias esburacadas e mais a dor que não diminui. Por isso eu quero aqui fazer essa manifestação em repúdio à situação em que se encontra a saúde em Santa Catarina e fazer um apelo para que o governo que agora assume, que é médico também, tenha a sensibilidade de amenizar a dor e o sofrimento, deputado Maurício, de uma população da nossa região, que nós conhecemos muito bem e que sempre falamos que já é castigada por ser tão distante da capital, aonde os serviços estão mais centralizados. Ora é Chapecó, que é mais perto, mesmo assim em torno de 200 quilômetros, ora é Joinville, ora é Florianópolis. Então, não dá para imaginar que um hospital com equipamentos, um hospital com estrutura, que se preparou para atender a oncologia, tenha que mendigar a ampliação de um termo aditivo ao convênio para que possa atender pacientes com câncer. É muito triste isso, mas eu quero fazer esse apelo acreditando que a gente possa fazer esforços coletivos
para enfrentar esse problema da saúde e, em especial, aqui do Hospital de São Miguel do Oeste. Obrigada. Obrigado, deputada Luciane Carminati. Com a palavra, o deputado Maurício Scudilar. Logo depois, o deputado César Valduga. Agora o deputado Maurício Scudilar, depois Vossa Excelência. Deputado Maurício Scudilar, que tem um tempo de até 10 minutos. Obrigado, deputado Kennedy Nunes, que preside essa sessão, senhores deputados, deputadas. Concluindo aí esse pensamento, deputada Luciana, com a liberdade, é um assunto que eu tinha marcado para falar. Nós sabemos que a abertura da oncologia no Hospital Regional de São Miguel resolve ou melhora a situação também em Chapecó, porque Chapecó hoje está atendendo 2.000 pacientes de oncologia, enquanto, segundo os médicos, o ideal não era mais 900 pacientes. Então, se nós conseguirmos a abertura do Hospital Regional em São Miguel, são em torno de 900 pacientes que vêm do extremo oeste para o Hospital de Chapecó. Então, imagina, abriu lá, também a população e o atendimento em Chapecó vai ficar muito melhorado. Então, é importante. Eu, hoje de manhã, estive na posse do delegado-geral de polícia, do novo secretário de segurança, e aproveitei para trocar algumas palavras com o governador Eduardo Moreira e falei para ele até da necessidade de uma conversa em alguns minutos. E o que eu pretendo levar ao governador e conversar, deputada Luciane, é esse pleito de Vossa Excelência aqui, que levanta com muita propriedade. Inclusive, Vossa Excelência colocou verbas no orçamento impositivo para a oncologia do hospital. Eu coloquei, a senhora colocou, e, se eu não me engano, o padre Pedro colocou. Fomos os 3 deputados que destinamos algum recurso dentro daquilo que a nova legislação permite aos deputados. Então, é muito importante a abertura. O hospital já está com créditos no Estado, porque os repasses mensais não estão dentro da regularidade, e vamos levar isso ao governador Eduardo Moreira para que ele tenha essa prioridade. Ele já definiu saúde, segurança, inclusive na sua posse, falou das rodovias as federais, que vai buscar, junto ao governo federal, uma solução. Nós temos no extremo oeste a 282 e a 163 em estado de calamidade, e a questão do hospital regional, muito bem levantado aqui pela colega Luciane Carminati. Então, vamos nos dar as mãos todos aí, porque até se o governo quiser utilizar o valor das emendas que nós destinamos, já resolve o problema lá e consegue fazer a abertura da oncologia. Abrindo a oncologia em São Miguel, acaba resolvendo também um problema de Chapecó. Então, imagine os senhores, essa é uma doença que judia, que maltrata a pessoa. Nós temos pessoas que saem lá de Dionísio Cerqueira, fazem 400 quilômetros ir e voltar para receber o tratamento. Abrindo lá, no máximo vai fazer a metade dessa distância. Então, o hospital está preparado, tem condições, é um grande hospital, dentro das possibilidades tem dado o melhor atendimento possível, e acho que o grande momento para a saúde nessa mudança de governo aí seria, sim, nós conseguirmos ali a abertura da oncologia em São Miguel do Oeste. Então, esse é um fator, aí, um fato que eu queria registrar nesse momento, e felizmente vi que também foi o tema abordado pela deputada Luciane Carminati. Outro tema, rapidamente registrar, nós participamos hoje da posse do novo secretário de Segurança, despedida do secretário Gruba, do delegado Arthur Nitz, que, dentro das dificuldades, fizeram o possível
e o impossível na administração da segurança pública. E agora, escolhido aí pelo governador em exercício, Eduardo Moreira, o novo secretário de Segurança, particularmente não conhecia ele pela sua carreira, pela sua história jurídica, e que me causou boa impressão, a determinação, o conhecimento, a competência, e nós temos que trabalhar, que acreditar. O ser humano, quando consegue ainda levantar a voz, se indignar, buscar o que é melhor, aí mostra que nós estamos vivos e que nós queremos as coisas. E o servidor público tem essa missão de valorizar o cidadão de bem, se indignar com a situação quando ela não atende a população. E também o novo delegado-geral, que é o doutor Marcos Ghisoni, é uma pessoa de muito conhecimento jurídico, que junto com o doutor Arthur teve muito crescimento, muito amadurecimento aí na lida da segurança, e agora tendo como adjunto o doutor Luiz Ângelo Moreira, delegado que atuou em Lages, em Campos Novos, delegado equilibrado, consciente, mas firme, determinado no combate ao crime, com certeza vão fazer uma boa administração. E nós buscamos nesse encaminhamento, falei hoje, estava lá presente o deputado Salum, que teve até orgulho de representar essa casa na mesa, na solenidade, e falamos aí a questão da legislação que temos que adaptar para a Polícia Civil, as promoções automáticas, uma nova nomenclatura ali para as atividades, para os responsáveis por delegacia, para o próprio agente de polícia voltar ou a ser o comissário de polícia ou ser o inspetor de polícia. É mais uma questão até de valorização profissional, é algo que não implica no financeiro, mas que dá motivação, estímulo para os bons profissionais da segurança pública. Na quinta-feira vamos ter também a troca de comando na Polícia Militar, e agora com essa intervenção federal no Rio de Janeiro, com uma intervenção necessária. O Rio está numa guerra civil, precisa que se faça uma intervenção, primeiro, na segurança pública, para dar a possibilidade do cidadão viver com um pouquinho mais de paz. E a segunda é usar os meios necessários para mudar aquela situação do Rio de Janeiro. Não adianta fazer operação policial, não adianta colocar o exército para ficar só contendo a criminalidade. Tem que resolver o problema. Em 2009, quando delegado-geral da Polícia Civil, eu tive a possibilidade de ir à Colômbia para ver como os colombianos conseguiram reduzir o seu alto nível, a alta taxa de homicídios. A taxa aceitável do homicídio, para se ter uma ideia, o deputado Kennedy sabe, que preside essa sessão, é de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes por ano. Para se ter uma ideia, a Colômbia chegou a uma taxa de 240 homicídios para cada 100 mil habitantes por ano, deputado Valduca. Então, o aceitável é 10, a Colômbia chegou a 240. Quando nós fomos lá, a Colômbia tinha baixado a sua taxa para 28 homicídios para cada 100 mil habitantes. E lá, em Medellín, em Bogotá, se usa muito policiamento ostensivo, cada esquina tem 2 policiais ou militares lá com metralhadora. Em contrapartida, Medellín não tem. Aparentemente, a segurança é mais discreta. E Medellín é igual ao Rio de Janeiro, com aquelas favelas no morro. O que eles fizeram? Indenizaram faixas de 15 metros, fizeram o acesso por escadaria, por rua,
até lá dentro, no alto, onde era o centro da favela, fizeram ruas lá por cima, instalaram posto de saúde, teatro, escola. Então não adianta cercar com o exército ali embaixo o Rio de Janeiro, se não adotar providências para mudar aquela situação. E o governo tem condições e tem que fazer isso para mudar. E a nossa preocupação, enquanto lá aperta o cerco, é com o nosso Estado aqui, porque muitas quadrilhas podem migrar. Mais um minutinho. Mais um minuto, deputado. Muitas quadrilhas, nesse período de cerco policial, de mudança, podem migrar para outros estados. Sabemos que a nossa polícia está bem aparelhada, tem condições de fazer um controle de inteligência e de enfrentar qualquer notícia, qualquer informação de ingresso de marginais de outros estados no nosso estado. Então, esperamos que com a intervenção lá, não seja só intervenção, seja a busca de solução. E que se resolva a situação e Santa Catarina que saiba também se proteger para que não cheguemos a ser um estado na mesma situação do Rio de Janeiro. Então, esse é o nosso posicionamento, parabenizar a nova cúpula da segurança pública e nos solidarizar para que Santa Catarina seja um estado de muita paz. Obrigado, deputado Maurício Escudilar. Com a palavra agora o deputado César Valduga, por um tempo de até 10 minutos. E essa presidência será agora assumida pelo deputado Maurício Escudilar, já que tem outra atividade. Deputado César Valduga, Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, saudar a todos os senhores deputados, saudar a população que nos acompanha via TVAL e também rádio digital. Senhor presidente, o dia de ontem, sem dúvida nenhuma, foi um grande dia de resistências ao desmonte da Previdência Social proposta pelo governo federal. Sem a devida articulação, fragilizado e com os parlamentares da base com foco nas eleições deste ano, o governo federal, Temer, foi obrigado a retirar da pauta a proposta de desmonte da Previdência Social. Com a tramitação da reforma da Previdência suspensa, portanto, o governo anunciou sua nova pauta prioritária para o Congresso, que reúne 15 projetos nefastos na área econômica. Ou seja, esperneou, apresentou, mas que, deputado Maurício, por muitas vezes, aqui nessa tribuna, nós tivemos discutindo, enfim, interagindo com a população catarinense, o quanto seria maléfica ou maléfico para o povo catarinense essa antirreforma. E o governo, sem dúvida nenhuma, voltou atrás mais uma vez. Voltou atrás daquela portaria do trabalho análogo escravo, que foi bombardeado. Voltou atrás com também a venda da nossa Amazônia. E agora vem com outro pacote. Esta agenda considerada pela gestão importante do ponto de vista fiscal, aponta para mais retrocessos. Inclui temas como a privatização da Eletrobras, a desoneração da folha de pagamento, a autonomia do Banco Central, o desmonte da Lei Geral de Telecomunicações, fortalecendo o monopólio ou os monopólios e tornando cada vez mais distante a democratização da mídia, além da absurda extinção do Fundo Soberano. Uma tacada que quer, sem dúvida nenhuma, desmontar com o nosso país. Aonde que fica a nossa soberania nacional a partir do momento desses desmontes que estão promovendo no nosso país, ou que querem promover ao nosso país. Na noite de ontem, o presidente
da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou a tal pauta alternativa, que teria sido combinada entre ele, integrantes da equipe econômica, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Apesar de defender que o objetivo dos projetos é estimular a economia, subestimando a inteligência e a capacidade do povo brasileiro, Rodrigo Maia não soube sequer estimar o impacto financeiro dessas medidas no orçamento. Mas que governo é esse? Que não consegue medir os impactos e nem as consequências, se seriam favoráveis ou desfavoráveis à economia brasileira, em especial ao povo brasileiro. Estamos vivendo num país com 12 milhões de desempregados. Apegado a teorias econômicas que empurram o mundo para a crise e que estão sendo revistas em todo lugar, o governo brasileiro, na prática, apresentou um pacote de projetos antinacionais que mostram que a ideia vigente no Planalto é liquidar tudo. O plano B de Michel Temer para o Legislativo inclui a controversa e recorrente defesa da independência total do Banco Central. Diversos críticos da medida argumentam que ela levaria a uma completa desregulação e o descontrole, assim podemos dizer, do país, mas também ao sistema financeiro, que o sistema financeiro ele é regulado pelo Banco Central, como também o papel importante que os bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal, também o Banco do Brasil, que cumpre com o papel também de regular o sistema privado financeiro no nosso país. E que financia a agricultura, que financia a habitação, que financiam saneamento básico. Quem tem de definir a política econômica do país, quem tem forte impacto no dia a dia da população, é um governo eleito. Eleito e não técnicos financeiros apenas, mas um governo legitimado pelo povo. Como qualquer deputado, aqui ocupando esse espaço, essa tribuna, é eleito pela população. É um parlamentar legítimo, porque ele buscou o voto e a consciência a partir do voto do povo catarinense e também do povo brasileiro. A ideia de que essa responsabilidade seja atribuída a técnicos iluminados, absolutamente independentes, que é uma loucura, é uma loucura. A tese da independência do Banco Central é de que os políticos são todos populistas e sem vergonhas, e que os técnicos são todos maravilhosos, incorruptíveis, e as coisas não são bem assim. Não há consenso entre os economistas, deputado Maurício, sobre a relação direta entre uma maior independência do Banco Central e menores índices de inflação. Outro tema polêmico também incluído na pauta é a extinção do Fundo Soberano, criado em 2008 ainda, com sobras do superávit primário. Trata-se de uma espécie de poupança com objetivo contracíclico, porque nós vivemos muitas vezes na nossa economia situações inesperadas e que precisa realmente ter uma válvula de escape. Então, onde que o Fundo Soberano cumpre um papel importante. Ou seja, em momentos de crise, o governo pode usar essa reserva para financiar gastos e movimentar a economia também. O próprio ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, recorreu ao Fundo Soberano recentemente, em maio do ano passado, vendendo ações no valor de 2 bilhões de reais para conter o déficit público do país. O próprio governo. Olha o quanto é contraditório. Ou seja, 2 pesos, 2 medidas. Abrir mão desse instrumento significa que é uma salvaguarda para a autonomia do Estado de agir para enfrentar, eventualmente, alguns desajustes
externos, significa reduzir soberania. A entrega do país continua com outras propostas, como a desestatização da Eletrobras, maior empresa de energia da América Latina, e uma das maiores do mundo, que cumpre um papel fundamental na política energética brasileira e, portanto, no desenvolvimento da nação. Querem tornar o povo brasileiro em soldadinhos de chumbo a partir do momento que vende tudo que é estratégico, que garante a soberania nacional, e não é pouca coisa, minha gente. Nós precisamos sair dessa dormência com a venda do petróleo, com a venda agora do setor energético. Só para nós termos uma ideia, nos Estados Unidos, deputado Maurício, 27% do setor energético é controlada pelas Forças Armadas e 73% pelo governo federal. 100% nacional. 100% nacional, setor energético. Agora, se nós entregarmos as nossas riquezas, a nossa soberania, já estamos e vamos cada vez mais sendo comandados. Como lá no Império, fomos comandados pelo Império, pelos portugueses, enfim, aonde que levaram todas as nossas riquezas, ou parte delas, afinal de contas, parte delas, o ouro, a madeira, e agora levam o nosso petróleo, a nossa Amazônia, que há pouco que não foi também, né? As telecomunicações, foi a Vale do Rio Doce, e tudo que é estratégico. Agora querem também entregar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, e tudo que é estratégico, sobre a ótica da soberania nacional, para que não sejamos, enfim, operários, o operário do Império Americano. A entrega do país continua com outras propostas. Com a desestatização da Eletrobras, maior empresa de energia elétrica da América Latina. E esse novo pacote, senhor presidente, preciso mais um minuto. Mais um minuto, deputado Valduga. Esse novo pacote, senhor presidente, é composto pelos seguintes itens: reforma do PIS, CONFINS e a simplificação tributária, autonomia do Banco Central, o marco legal de licitações e contratos, nova lei de finanças públicas, regulamentação do teto remuneratório, privatização da Eletrobras, reforço das agências reguladoras, depósitos voluntários do Banco Central e redução da desoneração da folha, programa de recuperação e melhoria empresarial das estatais, cadastro positivo, duplicata eletrônica, distrato, atualização da Lei Geral de Telecomunicações e extinção, portanto, do Fundo Soberano. Nós não podemos deixar que isso venha acontecer. Vamos aqui, toda semana, vir a essa tribuna nos contrapor a esse desmonte que o governo federal está propondo ao povo brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado César Valduga. Não havendo mais oradores inscritos, eu queria registrar a presença do vice-prefeito de Palmasola, Moacir Sansiglo, o Tiago, secretário de administração, e esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental.